Olá, alunos da Rede Municipal de São Vicente. Sou o professor Alan de Geografia e na videoaula de hoje vamos conhecer o início da industrialização e da urbanização no Brasil. No final do século XIX e começo do século XX, surgiram as primeiras fábricas no Brasil. Mas a indústria brasileira só começou a se desenvolver a partir da década de 30, onde assumiu uma crescente importância na economia brasileira. Mas como surgiu a indústria no Brasil? Antes do Brasil começar a se industrializar, a principal fonte da economia era o café. A cafeicultura enriqueceu os barões do café, os empresários e banqueiros. Isso proporcionou um grande acúmulo do capital, onde parte de todo esse capital acumulado foi investido em máquinas importadas e na instalação das primeiras fábricas no Brasil. O Brasil teve uma indústria tardia. Isso significa o quê? Que o Brasil demorou para se industrializar, já que a primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra em 1760. A indústria tardia caracteriza-se principalmente pela instalação de empresas estrangeiras, as chamadas multinacionais. Os imigrantes chegaram ao Brasil em meados do século XIX e XX para trabalhar nas lavouras de café. Entre os principais grupos de imigrantes que chegaram no Brasil, podemos destacar os italianos, alemães, espanhóis, portugueses. Já no grupo dos asiáticos, podemos destacar os japoneses, sírios e libaneses. Os imigrantes tiveram um papel importante no início da industrialização do Brasil. Muitos já tinham experiência em fábricas e eram mão de obras qualificadas para o trabalho com máquinas e equipamentos. Um dos imigrantes que contribuíram para a industrialização no Brasil foi o italiano Francesco Matarazzo, que instalou em São Paulo as indústrias Matarazzo, considerado o maior complexo industrial da América Latina na época. Muitos imigrantes, principalmente italianos, trabalharam como operário nas primeiras fábricas do Brasil. Muitos deles trabalhavam 16 horas por dia, sem nenhuma legislação trabalhista. Trabalhavam também mulheres e crianças, e exerciam trabalhos pesados na indústria. Em 1917, um movimento provocado por operários em São Paulo iniciou uma greve, conhecida como Greve Geral. Eles reivindicavam alguns direitos, como aumento de salário e redução da jornada de trabalho, e melhores condições de trabalho. 5 dias após a paralisação, as suas reivindicações foram atendidas. Nesse período, foram criados os primeiros sindicatos para lutar pelos direitos trabalhistas. A indústria brasileira começou a se desenvolver paralelamente à cafeicultura. Alguns fatores contribuíram para esse desenvolvimento. Entre eles podemos destacar capitais obtidos de exportações agrícolas, principalmente o café, existência de matérias-primas para as indústrias, como algodão para as indústrias de tecido, existência de mão de obra nas cidades e de um mercado consumidor crescente, infraestrutura herdada da economia cafeeira, como as estradas de ferro, portos, instalações elétricas e redes bancárias. Tudo isso foi aproveitado pelas indústrias para o transporte de matérias-primas, distribuição e comercialização de produtos. Evolução dos estabelecimentos industriais no Brasil. Inicialmente, a expansão das atividades industriais não ocorreram de uma forma igual pelo território brasileiro. No início, a maioria das indústrias estavam concentradas na região sudeste, com destaque para o estado de São Paulo. Podemos perceber na tabela a evolução no número de indústrias. Em 1907, tínhamos 3.258 estabelecimentos. Em 1912, esse número passou para 9.475 estabelecimentos. Já em 1920, pulou para 13.336 estabelecimentos. Essa tabela mostra que o número de indústrias no Brasil aumentou de 1907 até 1920. Mas como surgiram as primeiras indústrias no Sudeste? A riqueza gerada pela economia do café
e a infraestrutura urbana e de transporte criada no final do século XIX e no início do século XX contribuíram para que as indústrias se concentrassem no Sudeste. Nesse período, a população começou a deixar o campo para morar na cidade. Esse movimento populacional foi chamado de êxodo rural. Em 1920, a cidade de São Paulo já era considerada a cidade mais industrializada do país, abrigando cerca de 31% de todos os estabelecimentos industriais da época. As mudanças das características da população brasileira foram resultados do processo de industrialização e urbanização no Brasil. A partir da metade do século XX, ocorreu um aumento nas atividades industriais no Brasil, contribuindo para alterações no modo de vida das pessoas. Até o final do século XIX, as atividades industriais no Brasil eram voltadas às indústrias de bens de consumo não duráveis, como fábricas de tecido, roupas, bebidas, etc. No século XX, as atividades industriais começaram a ganhar força, mais precisamente a partir da década de 30, quando medidas governamentais implantadas por Getúlio Vargas, como o estímulo à criação de indústria de base, refinarias de petróleo, siderúrgicas, entre outras, e de indústria de bens de consumo duráveis, como indústria de automóveis, eletroeletrônicos, móveis, entre outras, além de investimento em setores de infraestrutura, como transporte e energia. A intensificação da atividade industrial a partir da metade do século XX estimulou o crescimento e o aperfeiçoamento do parque industrial brasileiro. Além disso, incentivou a produção nacional de muitos produtos que antes eram importados e a partir daquele momento passaram a ser fabricados no Brasil. Esse processo foi chamado de industrialização por substituição das importações. O êxodo rural no Brasil. Com o avanço da industrialização no Brasil, a partir de 1950, muitos trabalhadores rurais deixaram o campo para trabalhar nas cidades, principalmente nas indústrias. Eles buscavam um emprego e uma vida com mais qualidade, pois viviam em péssimas condições no campo e o acesso à propriedade de terras era difícil. Com o aumento das atividades industriais, as cidades passaram a crescer em ritmo ainda mais acelerado, atraindo os trabalhadores do campo. Esse processo promoveu a reorganização do espaço geográfico brasileiro, principalmente pela expansão de áreas urbanas já existentes e pelo surgimento de novas cidades, assim como a população, que passou a ser predominantemente urbana. O gráfico mostra a evolução da população rural e urbana no Brasil. Podemos perceber que de 1940 até 1960, a maioria da população era rural. A partir de 1970, a população urbana superou a população rural, e esse número vem aumentando cada vez mais. Atualmente, de cada 100 brasileiros, 85 moram em áreas urbanas e apenas 15 moram em áreas rurais. Observe no mapa, os pontinhos vermelhos indicam cidades com mais de 20 mil habitantes na década de 40. Já os pontinhos verdes indicam cidades com mais de 20 mil habitantes nos anos 60. Neste mapa, a gente observa um aumento no número de cidades com mais de 20 mil habitantes de 1940 para 1960. Que com o crescimento da população urbana, também cresceram as cidades com mais de 20 mil habitantes. A evolução nas redes de transporte do Brasil. Entre os séculos XVI a XIX, os principais meios de transportes no Brasil foram de tração animal, como exemplo, as carroças, os cavalos, carro de bois. A integração do território era feita por caminhos e trilhas abertas pelos índios. A navegação fluvial era feita com embarcações simples, seguindo o curso dos rios principais. Já no final do século XIX e na primeira metade do século XX, os transportes ferroviários se destacavam no Brasil. Com o surgimento das máquinas a vapor,
a malha viária brasileira começou a ser construída na região Sudeste, expandindo posteriormente para outras regiões, como a região Sul, Nordeste. Na segunda metade do século XX, o destaque são as construções das rodovias. A partir do final dos anos 50, a indústria automobilística passou a se desenvolver e as rodovias passaram a ocupar o posto de principal sistema de transporte nacional. Caíram os investimentos nas malhas ferroviárias. Além dos portos, hidrovias, os aeroportos passaram a compor o sistema de transporte. Esse mapa representa as principais redes de transportes no Brasil. Podemos observar as principais estruturas dos transportes, como rodovias, ferrovias, aeroportos, portos e hidrovias. Os meios de comunicação foram importantes na formação do território brasileiro. A expansão dos meios de comunicação ocorreu de forma semelhante à do transporte. As áreas com maior circulação de pessoas, de bens e capitais foram as primeiras a receber infraestrutura para a implantação de uma rede de comunicação mais abrangente. Entre os anos de 1900 a 1930, o Marechal Cândido Rondon liderou uma expedição para realizar as obras de infraestrutura e comunicação no interior do país. Nesse período, linhas de telégrafos foram instaladas nos estados de Mato Grosso, Goiás e na região amazônica. Atualmente, os principais meios de comunicação são os rádios, as televisões, os telefones e a internet, que facilitou muito a informação e a realização de atividades do dia a dia de diferentes setores da economia. Agora é com você. Acesse o nosso blog Educação Básica SV e realize as atividades 22, 23, 24 e 25. Bom estudo a todos!